Você entra em um restaurante, em um café ou até mesmo caminha pela calçada da sua rua e sente no fundo da alma que se tornou um fantasma. Você olha ao redor e vê jovens fazendo barulho, rindo alto, ocupando espaços com uma arrogância vazia, enquanto você, com toda a sua história e suas batalhas vencidas, parece ter se tornado invisível para o mundo, e principalmente para as mulheres. É uma dor silenciosa, eu sei. É aquele peso no peito de sentir que o seu tempo de ser notado, de ser desejado e de ser respeitado ficou para trás, enterrado em algum lugar entre os seus 30 e 40 anos. Você se olha no espelho e foca nas rugas, no cabelo que mudou ou na postura que o cansaço da vida tentou curvar. Mas deixe-me te dizer uma coisa como psicóloga que lida com a mente humana há décadas. Você está redondamente enganado e essa sua cegueira sobre o próprio valor é o que realmente te apaga. Enquanto você se sente inadequado por não ter mais o abdômen trincado de um rapaz de 20 anos, existe um movimento silencioso acontecendo bem debaixo do seu nariz, onde mulheres maduras, decididas e no auge de sua feminilidade, estão ignorando o barulho dos jovens para buscar o silêncio magnético que só um homem como você pode oferecer. O que eu vou te revelar aqui não é uma teoria de livro, mas o resultado de um estudo profundo realizado entre 2024 e 2025, que deixou muitos especialistas de cabelo em pé. 3/4 das mulheres entre 28 e 47 anos confessaram sentir um impulso físico avassalador, algo que elas mal conseguem controlar, por homens que já cruzaram a barreira dos 50 ou 60 anos. E não, eu não estou falando de milionários em capas de revista ou de atores de Hollywood cobertos de maquiagem. Estou falando do homem comum, do senhor que entende de mecânica, do profissional que construiu sua carreira com ética, daquele homem que toma seu café no mesmo lugar há anos, com uma calma que nenhum jovem ansioso jamais conseguirá simular. Elas buscam a solidez. Quando você se inscreve neste canal e deixa o seu curtir agora mesmo, você não está apenas clicando em um botão. Você está assumindo um compromisso com a sua própria relevância e garantindo que terá acesso às ferramentas para despertar esse gigante adormecido que a rotina tentou matar. Você precisa estar aqui para entender que a sua maturidade não é um fardo, é a sua maior vantagem competitiva no mercado da vida. Imagine a cena. Um jovem chega em um ambiente fazendo o máximo de barulho possível, com o motor do carro roncando, alto, usando um relógio que brilha mais que o sol e tentando desesperadamente provar que é alguém importante através de frases decoradas e ostentação barata. Ele precisa de validação constante, como uma criança implorando por atenção. Agora, imagine você entrando nesse mesmo lugar. Você não precisa gritar, não precisa usar roupas apertadas para mostrar músculos, e não precisa contar histórias exageradas para ser notado. A sua presença é como uma mudança na temperatura do ar. As pessoas sentem que alguém de peso chegou antes mesmo de você abrir a boca. Uma mulher de 35 anos percebe isso instantaneamente. Ela vê a sua caminhada sem pressa, a forma como você ocupa o seu espaço com naturalidade, sem pedir licença e sem se desculpar por existir. É nesse momento que ela se morde o lábio sem notar, que ela cruza as pernas em sua direção, ou que ela ajeita o cabelo repetidas vezes, tentando esconder o fato de que a sua serenidade a deixou completamente desarmada. O jovem oferece ruído, mas você oferece destino, e é o destino que a mulher deseja de verdade. Muitos de vocês cometem o erro fatal de tentar competir no campo de jogo dos garotos, tentando parecer mais jovens, usando gírias que não combinam com a sua voz ou se sentindo humilhados por cada fio de cabelo branco que aparece. Entenda uma coisa: a juventude é um produto que qualquer um tem por algum tempo, mas a maturidade é um troféu que poucos conquistam com dignidade. Quando uma mulher olha para você, ela não está procurando o frescor de um rosto sem marcas. Ela está procurando o mapa de alguém que desceu aos seus próprios infernos, enfrentou seus demônios e retornou com uma cicatriz que conta uma história de vitória. Suas rugas não são defeitos estéticos, são as linhas de expressão de quem já riu com gosto, de quem chorou por perdas reais e de quem sobreviveu a crises que fariam um rapaz de 25 anos desmoronar em posição fetal. Ao se inscrever aqui, você está escolhendo honrar essas marcas e aprender a usá-las como a sua coroa natural, pois nada é mais magnético para uma mulher do que um homem que não se envergonha de quem se tornou. Curta este vídeo se você tem orgulho da estrada que percorreu, porque é essa estrada que te torna o prêmio no final do dia.
A verdadeira tensão sexual não nasce de um toque apressado ou de uma cantada barata de boteco. Ela nasce do que não é dito, do silêncio que você sustenta enquanto ela fala. O jovem tem pavor do silêncio porque ele teme que, se não estiver falando, ele pai deixará de existir. Ele preenche cada segundo com besteiras, memes e promessas vazias. Você, por outro lado, domina a arte da escuta atenta. Quando você está diante de uma mulher e mantém o contato visual firme, não de forma invasiva, mas com aquela calma de quem já viu o suficiente para não se impressionar com qualquer coisa, você cria um vácuo que ela sente necessidade de preencher. Ela percebe que você não está desesperado por aprovação. Se você toma o seu café, olha para ela e faz uma pergunta simples sobre como ela realmente está, com uma voz grave e pausada que vem do peito, você provoca um calor que nenhum presente caro conseguiria comprar. É o domínio do próprio mundo interior que te dá o controle do ambiente, e as mulheres sentem esse domínio como se fosse um abraço invisível que as protege da ansiedade do mundo moderno. O maior afrodisíaco que existe não está guardado em uma conta bancária volumosa ou em um carro importado, embora a estabilidade seja importante. O maior atrativo do mundo é um homem que não precisa de permissão de ninguém para dormir tranquilo. O jovem de 30 anos vive em uma montanha-russa emocional, enviando mensagens desesperadas e sumindo por insegurança, jogando joguinhos de conquista que cansam qualquer mulher inteligente. Você não joga. Se você se ausenta por 2 ou 3 dias, não é para fazer charme, é porque você tem uma vida real para liderar. Você tem responsabilidades, tem um jardim para cuidar, um livro para terminar, um neto para buscar na escola ou um negócio para gerir. Essa abundância de vida, esse fato de que a mulher não é o centro absoluto do seu universo, mas sim uma companhia agradável em um mundo que já é completo, é o que a deixa obcecada. Ela quer entender como entrar nesse seu reino, onde a paz reina acima do caos, e é essa curiosidade que se transforma em desejo profundo. Você é o refúgio em meio à tempestade, e nenhuma mulher de valor troca essa segurança por uma aventura passageira com alguém que ainda não aprendeu a ser homem. Vivemos em uma era de descarte, onde tudo é instantâneo, superficial e feito para não deixar rastro na alma. As redes sociais criaram uma geração de homens que estão disponíveis 24 horas por dia, reagindo a cada foto, implorando por um emoji e se humilhando por 1 minuto de atenção em uma tela de celular. Quando você, um homem que entende o valor do tempo, oferece a escassez autêntica, você se torna um diamante em um mar de vidro quebrado. Você não responde. Mensagens movido pela ansiedade. Você não preenche conversas com futilidades e você não está no bolso dela o tempo todo. Essa incerteza deliciosa que você cria, esse mistério de ela não saber exatamente qual lugar ocupa na sua mente, é o que alimenta o fogo do interesse feminino. Ao curtir este conteúdo agora, você sinaliza para si mesmo que parou de ser um homem comum e previsível para se tornar aquele que dita o ritmo da própria vida. As mulheres não querem um escravo emocional que as coloque em um pedestal. Elas desejam um rei que as convide para caminhar ao seu lado, mas que não hesitaria em seguir o seu caminho sozinho se o respeito fosse quebrado. Observe como o comportamento de uma mulher muda quando ela percebe que a sua atenção precisa ser conquistada e não apenas recebida de graça. Ela começa a modular a voz, a escolher melhor as palavras e a buscar a melhor versão de si mesma para estar à sua altura. Sabe por que isso acontece? Porque a necessidade de ganhar algo é um impulso biológico muito mais potente do que o simples fato de ser desejada. Se você já tem 60, 65 ou 70 anos e ainda carrega aquele pensamento derrotista de que perdeu o seu brilho, eu exijo que você pare com essa autossabotagem agora mesmo. Você não está participando de uma corrida de 100 metros contra garotos de 20 anos. Você está em um terreno onde a moeda de troca é a profundidade, a clareza e a experiência acumulada. Eles têm velocidade, mas você tem direção. Eles têm fôlego, mas você tem o controle. Eles tentam impressionar, enquanto você simplesmente domina o ambiente com a sua existência. Se você entende que a sua presença não envelhece, ela apenas se torna mais densa e autoritária. Inscreva-se e ative as notificações, pois aqui é o lugar onde resgatamos a sua coroa. Pare de se comparar com jovens que ainda estão tentando entender como o mundo funciona, e foque no fato de que você possui algo que o dinheiro deles não pode comprar.
a completitude. Quando você olha para uma mulher mais jovem e não sente aquela necessidade desesperada de possuí-la ou de provar que ainda é capaz, algo mágico acontece. Ela sente que você é um homem que poderia sustentá-la se o mundo inteiro começasse a tremer. Ela vê em você a rocha firme que não se abala com tempestades emocionais, o porto seguro que sabe o que fazer quando o caos se instala. Essa segurança silenciosa, que se filtra em cada palavra pausada e em cada olhar que não recua, é o que realmente tira o fôlego delas. Você é o resultado de décadas de aprendizado, e cada cicatriz que você carrega é uma prova de que você é um sobrevivente. Não se esconda, não se desculpe, e nunca, sob hipótese alguma, se sinta menos homem por causa da sua idade. A sua força não está nos seus músculos, mas na sua alma inquebrável, e é essa energia que atrai o desejo feminino de uma forma que a juventude jamais conseguirá replicar. Você já percebeu como a sua voz parece ter ganhado um novo peso com o passar dos anos? Não é apenas a biologia mudando as suas cordas vocais, é o peso das palavras que você escolheu não dizer. O homem maduro entende que o silêncio é uma ferramenta de poder, e quando ele decide falar, suas palavras não tentam preencher o ambiente de forma desesperada. Elas caem como gotas exatas em um solo sedento. Muitas mulheres de 30 ou 40 anos passaram a vida cercadas de rapazes que temem o mínimo segundo de quietude, homens que tentam provar valor em cada frase e que se atropelam para não parecerem chatos. Quando elas encontram você, que não corre, que não persegue e que não se altera diante de um desafio, é como se elas finalmente pudessem respirar. Ao se inscrever neste canal, você aprende que dominar o próprio mundo interior é a qualidade que mais desperta o desejo feminino, muito mais do que qualquer atributo físico passageiro. Curta este vídeo se você entende que a sua calma é, na verdade, a sua maior força de ataque. Muitas vezes, a mulher tenta aparentar indiferença quando está diante de um homem com a sua presença, mas o corpo dela é um traidor silencioso, que você, com a sua experiência, já aprendeu a ler. Ela toca o cabelo, desvia o olhar para o chão e volta a fixar os olhos nos seus, mexe em um objeto na mesa ou ajeita a roupa sem necessidade nenhuma. São sinais mínimos, quase imperceptíveis para os olhos destreinados dos jovens, mas para você são confissões claras de que a sua energia está dominando o espaço. Você não precisa fazer nada extraordinário para provocar essas reações, porque elas já estão lá desde o momento em que você ocupou o seu lugar com autoridade. Essa escassez de um homem que sabe quem é e que não tem fome emocional é o que há de mais valioso em um mercado saturado de excessos e carências. Ao clicar no curtir, você reforça essa sua postura de homem que não roga por atenção, mas que é naturalmente o centro das atenções por causa da sua integridade e do seu autodomínio. A tensão não se constrói com toques invasivos ou pressa. Ela se constrói com a certeza interna de que você é o prêmio. Quando você olha para uma mulher e mantém a calma, sem a urgência de consegui-la, você inverte o jogo biológico. Ela começa a se perguntar o que seria necessário para ser vista de verdade por alguém com tanta profundidade. O desejo feminino se acende quando ela sente que está diante de um homem que poderia sustentá-la se o mundo desabasse. Alguém que não se quebraria no primeiro conflito ou na primeira dificuldade financeira. Você é esse homem porque já sobreviveu a invernos rigorosos e sabe que nada externo define a sua estrutura. Essa sensação de estabilidade que você emana não se compra em lojas e não se aprende em vídeos de sedução baratos. Ela é o destilado de uma vida bem vivida, com todas as suas dores e glórias. É essa autoridade natural que faz com que, mesmo aos 70 ou 80 anos, você continue sendo a figura mais imponente em qualquer sala que decidir entrar. Muitas vezes você entra em um conflito interno, acreditando que a sua idade é um cronômetro correndo contra você. Mas a verdade é que o tempo é o seu maior aliado na construção de um magnetismo que nenhum jovem pode comprar com dinheiro ou suplementos. Quando você decide que não vai mais se desculpar pela sua maturidade, você começa a emitir uma frequência que as mulheres detectam a quilômetros de distância. É a frequência da segurança absoluta. Elas vivem em um mundo caótico, cercadas por homens que mudam de opinião, como mudam de roupa e que não têm a menor ideia de quem serão no próximo ano.
Você, por outro lado, é uma constante. Você é o homem que tem raízes profundas, que sabe de onde veio e exatamente para onde está indo. Essa firmeza de caráter é o que faz uma mulher sentir que, ao seu lado, ela pode finalmente baixar a guarda e ser feminina, porque existe um homem de verdade no comando da situação. Se você valoriza essa integridade que levou décadas para ser forjada, inscreva-se agora e mostre que você faz parte da elite de homens que ainda sabem o que significa honra e presença. O grande segredo que ninguém te conta é que o desejo feminino não é despertado pela perfeição, mas pela autenticidade de um homem que é dono da própria história, com todas as suas marcas. Enquanto os rapazes tentam esconder suas falhas com filtros e mentiras, você usa a sua verdade como um escudo e uma espada. Você não precisa fingir que é um herói de filme, porque você é o herói da sua própria vida real, aquela que teve boletos para pagar, doenças para superar e decepções amorosas que não te transformaram em um homem amargo, mas em um homem sábio. Essa sabedoria transborda pelos seus poros e se manifesta na forma como você lida com uma mulher. Com respeito, mas sem submissão. Com carinho, mas sem carência. Ao curtir este vídeo, você está dizendo ao mundo que não aceita mais ser tratado como alguém que já passou do ponto, pois você sabe que, como um bom vinho, a sua melhor safra é justamente a que estamos vivendo agora. A escassez que eu tanto defendo não é um joguinho psicológico barato. É o resultado natural de um homem que valoriza a própria companhia e que tem uma missão maior do que simplesmente perseguir prazeres momentâneos. Um homem de 60 anos que tem um propósito, seja ele cuidar da sua família, expandir seu conhecimento ou manter seu corpo ativo, torna-se uma figura enigmática e fascinante. As mulheres se perguntam: o que ele tem que o torna tão independente das minhas reações? E a resposta é simples: você tem a si mesmo. Você já aprendeu que a única pessoa que pode te validar é você mesmo diante do espelho todas as manhãs. Essa independência emocional é o que desarma qualquer tentativa de manipulação e faz com que a mulher queira se esforçar para fazer parte do seu mundo, e não o contrário. Continue aqui comigo, pois entender essa dinâmica é o que vai separar os seus próximos anos de glória de uma velhice solitária e sem propósito. Quando você decide caminhar com a cabeça erguida, não é por arrogância, mas por uma consciência profunda de que cada passo seu foi pago com suor e perseverança. Essa postura inabalável é o que diferencia o homem que atrai do homem que persegue. O perseguidor exala necessidade, enquanto o homem que domina exala destino. Uma mulher de 30 ou 40 anos, cansada da instabilidade dos rapazes da geração dela, busca em você aquela rocha firme que não se despedaça diante de uma crítica ou de um dia ruim. Ela quer o homem que sabe manter a calma quando todos ao redor perdem a razão. O homem que tem o olhar atento e a mão firme para guiar sem precisar de força bruta. Ao se inscrever aqui, você está reafirmando que a sua masculinidade é um porto seguro e que você não aceita nada menos do que o respeito que a sua trajetória exige. Curta este vídeo se você entende que ser um refúgio para quem você ama é a maior prova de poder que um homem pode exercer na maturidade. A tensão que você cria não vem de palavras rebuscadas, mas daquela voz grave que nasce do peito e da sua capacidade de sustentar o olhar dela sem hesitar. É um diálogo silencioso onde o seu corpo diz que você a vê, mas que você não depende dessa visão para ser quem você é. Essa autonomia é o que faz o coração dela disparar sem que ela entenda o porquê, pois o desejo feminino é acendido pela proximidade de uma energia que transmite paz e autoridade ao mesmo tempo. O homem maduro é como uma tempestade silenciosa que ela não consegue decifrar totalmente, e esse mistério é o que a mantém interessada e vibrando na sua frequência. Você não precisa de técnicas de conquista adolescentes. Você só precisa ser o homem completo que a vida te preparou para ser. Cada vez que você reconhece esse valor dentro de si, algo se acomoda no lugar certo, e você deixa de tremer diante das incertezas do mundo. Agora, eu quero que você faça algo muito importante para a sua própria força interior. Vá até os comentários aqui embaixo, no canal Mundo Estoico Oficial, e compartilhe a sua história. Escreva sobre aquela vez em que você sentiu que a sua presença, o seu silêncio ou a sua segurança atraíram uma mulher muito mais jovem de forma quase magnética. Conte como ela se comportou, quais sinais ela deu
E como você se sentiu ao perceber que a sua maturidade era o prêmio que ela buscava? Não tenha vergonha de expor a sua verdade, pois ao compartilhar a sua experiência, você fortalece outros homens que ainda estão perdidos na névoa da insegurança. E para selar esse compromisso com a sua nova fase, finalize o seu comentário com a frase que é a nossa lei. Aqui a presença não envelhece, domina. Escreva com orgulho, pois essa é a verdade que você conquistou com cada ano de vida. Se este roteiro tocou a sua alma e te devolveu o poder que nunca deveria ter saído de suas mãos, certifique-se de que você está inscrito e com o sino de notificações ativado. O que preparamos para o próximo vídeo vai além de tudo o que você já viu sobre relacionamentos e psicologia masculina, revelando comportamentos silenciosos que despertam o desejo mais profundo mesmo que você já tenha 70 ou 80 anos. Não permita que o mundo te diga que o seu tempo acabou, porque enquanto houver fôlego e honra, haverá espaço para você dominar o seu território. Eu sou a doutora Isabel, e estarei aqui para garantir que você nunca mais se esqueça de quem você é. Obrigado por estar aqui, rei. Lembre-se sempre que a verdadeira autoridade não vem da juventude passageira, mas da experiência bem vivida e da presença que nunca se apaga. A presença não envelhece, ela domina.